se completou. E podemos perguntar o que significa esta frase. E nós sabemos o tempo já se completou. Significa quando Jesus chega ao mundo. Ele é a chave principal da nossa história. Acabamos de celebrar a encarnação, o Natal. Este é o tempo que se completou. Estamos realmente vivendo na terceira era da nossa história de salvação. Hoje eu gostaria passando as eras de salvação para que podemos ter uma visão mais completa. A primeira era o tempo de criação. O homem viveu em comunhão perfeita com Deus. Adão e Eva viveram no paraíso de amizade com Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus pensou que cada um de nós podemos viver em harmonia, em paz, no paraíso com Ele, como o melhor amigo. E nós sabemos que aquela era da criação terminou quando o pecado original entrou no mundo. E maldades entrou no mundo também através do pecado original. Isso significa que nossos pais desobedecem os mandamentos de Deus, usando a liberdade errada. A segunda era de nossa história de salvação é o tempo de promessa. Nós sabemos que quando nossos antepassados pecaram, Deus prometeu a Adão e Eva que Ele enviaria o Salvador para libertar a humanidade da dominação do diabo. E Deus preparou o povo de Israel para a chegada de Cristo. E Deus realmente enviou os profetas, chamando a atenção do povo eleito, guiando o caminho, para que um dia o Salvador vai libertar o povo completamente. E hoje o tempo se completou, significa isso. O Salvador veio, nossa salvação cumpriu quando Jesus abraçou a paixão da cruz e morreu para salvar de nossos pecados durante a Semana Santa. Realmente, agora, iniciando o ano 2012, estamos vivendo uma era cristã. Deus entrou no tempo e espaço para redimir nossos pecados. E assim, depois, essa era cristã, nós sabemos qual era o final, quando a segunda chegada de Jesus, idade de glória, maldade, morte e sofrimento desaparecem do reino dele para sempre. Realmente, cada um de nós, se conseguirmos vermos nossa história de salvação assim, temos uma visão mais completa, uma visão com sabedoria, com paz interior e vida tem sentido, tem valor, que nós sabemos depois dos nossos pecados originais, cada um de nós temos aquela concupiscência, a tendência a mal. Muitas vezes queremos fazer o bem, mas essa concupiscência nos leva para fazer as coisas que não queríamos fazer, não? E mais importante agora, eu gostaria de concentrar na era cristã. Deus, este mês de janeiro, está chamando os discípulos, apóstolos, para seguir o caminho dele, juntando com ele para evangelizar.
para curar, para ayudar a las personas que más precisam. Por esse motivo, Jesus fala muito claro: toma a sua cruz todos os dias, venha e me segue. Realmente, para nós hoje, estamos aqui na missa, e a missa significa isso, que a cruz, a paixão de Cristo, e durante o sacerdote pronuncia as palavras de consagração, significa a culminação da paixão, a morte de Cristo, para salvar o mundo. E Jesus falou muito claro: carrega a sua cruz todos os dias, vem e me segue. Talvez, iniciando este ano, como São Paulo falou, ainda a paixão de Cristo faltou alguns sacrifícios que cada um de nós podemos cumprir, o que falta a paixão de Cristo. Por esse motivo, Jesus nos convida a todos nós a carregar nossas cruzes, vem e segue ela todos os dias. Com esse convite, talvez podemos lembrar que quando chegarmos para a missa, não podemos chegar com as mãos vazias, mas devemos carregar nossas cruzes. Que cruzes temos? E nós sabemos, não? Aquela impaciência, que muitas vezes queremos ter paciência com o marido, com a esposa, com os filhos, com os colegas de trabalho, mas não temos capazes para ser paciência. Este é o cruz que Jesus nos convida para carregar. Talvez agora, no matrimônio, nós sabemos, nossa cultura, a política, não está apoiando muito. Talvez agora tenha aquela briga. Talvez tenha que tomar uma decisão de divórcio ou ficar. E talvez hoje, a cruz que Jesus nos pede, esses casos, que é tempo para perdoar, é tempo para pedir perdão. Essa é a cruz que devemos carregar para a missa. E com tudo nós sabemos a cultura de prazer, do corpo, da internet, de filme, não é fácil para viver o tema de castidade. E essa talvez é a cruz que Jesus pede a você: toma a sua cruz todos os dias, vem e me segue. E alguns de vocês vão voltar para a aula nova. Talvez aquela cruz é entender a aula de matemática. É muito bem para vocês, mas muitos de vocês não usam esta aula de matemática. Esta é uma cruz. E outra como filhos, talvez aquela desobediência. Esta é uma cruz que Jesus pede para carregar. E quando nossa vocação avançar na idade, talvez aquela cruz é de saúde. Por esse motivo, examinando nossa alma, nossa consciência, nossa vida, temos cruzes. E cada missa devemos plantar nossas cruzes pequenas no altar durante o momento do ofertório, junto com a cruz grande de Cristo. E assim podemos aprender que Cristo tem uma cruz bem grande, mais pesada que nossas cruzes. E Cristo, hoje, na missa hoje, nos convida a cada um de nós plantar nossas cruzes pequenas no altar, onde podemos compartilhar 3 actos com ela. O primeiro acto é oferecer nossas cruzes como Jesus ofereceu a sua vida, como oferta, como holocausto. Jesus ofereceu sua vida inteira para salvar o mundo, para o bem de cada um de nós. Nossas cruzes, se cada missa puder oferecer como Cristo, podemos ganhar graças para nossa santificação pessoal e para
às pessoas que mais precisam. O segundo acto é Jesus morreu. E Cristo hoje nos convida para morrer com Ele. Significa morrer de impaciência para ter mais paciência. Morrer aquele desejo para procurar coisas de impureza na internet, para colocar meio, para evitar a cair em tentação na internet. Este significa morrer com Cristo. O terceiro acto é a ressurreição. Cristo não morreu e acabou. Mas terceiro dia Jesus ressuscitou. E como podemos ressuscitar com Cristo? Podemos ressuscitar com Cristo através da Santa Comunhão, onde temos a força divina para levar uma vida mais santa, uma vida com mais virtudes cristãs. Com nossa fé viva, temos Cristo dentro do nosso coração, da nossa alma, como companheiro fiel, como amigo, que pode dar a mão, dar uma força que precisamos para lutar, uma luz, porque podemos escolher o caminho certo, que sempre dá glória a Deus e para bem as almas. Com tudo isso, pedimos ao nosso Senhor de Guadalupe, nos ajuda a ver nossa história, nossa vida, esse ano 2012, com as eras, as etapas de nossa história de salvação, porque temos e que Nossa Senhora nos leva, nos ensina que não devemos vir à missa com as mãos vazias, mas carregar nossas cruzes pequenas lá no topo do altar, para que podemos compartilhar 3 actos com Cristo: oferta, morte e ressurreição.